Olá, pessoal, eu sou a professora Neide, sou professora do Departamento de Enfermagem e do Mestrado Profissional, e junto com a professora Nádia e a professora Melissa, nós vamos estar, então, desenvolvendo a disciplina de projetos. A partir dessa aula, eu vou dar continuidade com o que a professora Nádia iniciou com vocês, falando das etapas do projeto, né? E hoje eu vou dar continuidade falando um pouquinho das próximas etapas, e na sequência, depois, a professora Melissa. Eu estou à disposição para prestar esclarecimentos para vocês, caso tenham alguma dúvida, por meio do e-mail, por meio das mensagens, tá certo? Então, fiquem bem à vontade para estar enviando mensagens. Então, eu espero poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, explicar, né, tentar explicar para vocês, trazer para vocês esse cenário, então, das etapas de um projeto assistencial. Bom, então eu vou estar conversando com vocês sobre as etapas, né, essas etapas do projeto assistencial. A professora Nádia já conversou com vocês um pouco anteriormente, já explanou algumas etapas, né, e eu vou estar conversando com vocês, então, mais especificamente sobre a composição da introdução desse projeto, né, a justificativa, a busca da revisão de literatura, né, então, muitos de vocês, eu sei que alguns ainda estão diretamente envolvido com a questão da academia, continuam fazendo algumas pós-graduação, mas para alguns, né, já estão afastados mais tempo da parte da academia, então podem ter esquecido ou não lembro mais das etapas do projeto, né, e também o projeto assistencial, ele tem alguns detalhes específicos, né, que é importante a gente estar mencionando aqui. Então, quando eu falo quando a gente traz a etapa da introdução, né? O que é importante a gente trazer nessa etapa da introdução? Lembrando que o projeto, né, assistencial parte de algo que eu tenho, algum problema que eu tenho lá na minha prática, né? Algo que eu tenho na prática e que precisa ser mudado, precisa ser melhorado, eu preciso de evidências para poder criar protocolos, guias, orientações, né? Então, eu preciso olhar para a minha prática e ver o que eu preciso mudar nessa prática. E a partir do que eu defini que precisa ser mudado, então, eu começo a elaborar o meu projeto, né? E na introdução, então, o que eu tenho que fazer na introdução? É importante lembrar que eu tenho que fazer, então, essa delimitação do problema, né? Eu começo trazendo a delimitação do problema. Então, né, qual é o meu problema da prática, né? Qual que é o meu problema da prática? Então, vamos supor que eu tenho lá muitas quedas, né? Os pacientes acabam tendo muitas quedas na unidade de internação, ou eu tenho muitos erros de medicação, ou eu tenho ainda pacientes, um número significativo de pacientes com lesão por pressão, né? Então, qual é o meu problema da prática? Qual é a delimitação do meu problema, certo? Então, eu posso trazer isso. E a partir do meu problema, eu vou contextualizar esse tema. Então, o que já tem, né? Vamos supor que eu estou falando da lesão por pressão. Então, o que já tem falando sobre lesão por pressão? O que é a lesão por pressão, né? Quais as classificações da lesão por pressão? Vamos supor que seja queda, então, o meu problema é queda. Na minha unidade de internação, eu ainda tenho um número importante de pacientes com queda, né? Então, eu vou trazer essa delimitação do meu problema e aí eu vou contextualizar, né? Então, o que é realmente considerado uma queda? O que a questão da Organização Mundial de Saúde traz para a prevenção de queda? Quais são as situações que envolvem as quedas, né? E aí eu trago a informação também de como que surgiu essa ideia. Por que eu quero trabalhar sobre a queda, né? Por que eu quero trabalhar sobre a lesão por pressão? Então, porque a minha unidade é uma unidade, por exemplo, de paciente neurocirúrgico, e ao longo dos anos, ao longo dos meses, eu venho percebendo, né, que ainda tem um número significativo de pacientes com lesão por pressão, ou, por exemplo, se for queda, né, e aí a gente acaba tendo alguns problemas de reclamação com a família, enfim, esse paciente acaba ficando mais tempo internado, ele acaba trazendo maior
custo durante essa internação, né? Então, eu vou trazer como que surgiu a minha ideia. Eu conversando com a minha equipe, a gente percebeu que a gente tem que mudar essa realidade, que não se pode mais ter tanta lesão por pressão, enfim, né? E aí, depois, a gente pode trazer também a importância da proposta, né? E o tipo de trabalho que eu pretendo fazer, né? Então, qual é a importância dessa proposta? Com essa proposta, então, por exemplo, na lesão por pressão, eu vou minimizar, eu vou trazer uma melhor qualidade de vida para os pacientes, porque os pacientes saindo sem lesão por pressão, eles vão ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu vou trazer o risco de menos complicações para esse paciente, né? Porque um paciente que não tem uma lesão por pressão, ele acaba saindo mais rápido do hospital. Eu vou proporcionar um maior grau de satisfação para essa família, para esse paciente. Eu vou reduzir custos do hospital, né? Porque o paciente internado com uma lesão por pressão acaba tendo bastante custo. E ainda eu posso ter aqui uma outra trazendo ainda a questão diminuir o tempo de internação, né? Maior qualidade da assistência da unidade de internação, enfim, né? Então, eu tenho que trazer a importância dessa proposta. E eu ainda trago aqui, eu posso trazer o impacto, a relevância, as contribuições para a prática. Então, o que o meu estudo vai trazer? Qual é o impacto, né? Aí você tem que trazer. Então, por exemplo, se é da lesão por pressão, principalmente o impacto vai ser reduzir o tempo de internação, né? Reduzir as complicações do paciente. E quais são as contribuições do teu estudo para a prática? Então, a gente vai ter uma melhor qualidade, a gente vai ter uma segurança para os profissionais trabalharem, né? Então, a gente vai trazendo as contribuições para a prática, né? E é importante sempre trazer que quando a gente traz uma contextualização, quando a gente traz a relevância, o impacto aqui, a gente sempre deve utilizar referências, outros autores que já estudaram esse problema que a gente está estudando e trazendo, né? Que eles também trabalharam com a lesão por pressão, que eles, a partir do trabalho do projeto que eles desenvolveram, eles reduziram, por exemplo, 25% as lesões por pressão no ambiente de trabalho, né? Então, sempre está reforçando a importância, né, desse trabalho, sempre trazendo com também outros autores, né? E além da introdução, então, ainda nesse cenário, eu trago a justificativa, né? Então, o que é a justificativa? O que eu trago nessa justificativa? Ela pode estar junto com a introdução, né? Ou ela pode ser um item à parte. Então, eu tenho que trazer os motivos, o que me levou, a importância do desenvolvimento dessa pesquisa, especificamente, né? Trazendo a justificativa, a importância da inovação desse projeto, o que ele vai mudar na prática, né? Qual foi o meu interesse em estar desenvolvendo essa pesquisa? Por que eu acho que é importante, né? A gente colocou aqui 2 peixes, porque, assim, na verdade, a gente precisa vender o peixe, né? Na justificativa, a gente precisa trazer de uma forma clara, simples, mas de uma forma que vai impactar o leitor que está lendo o meu projeto ou aquela pessoa que está ouvindo eu falar qual é a justificativa do meu projeto, né? Muitas vezes, por exemplo, no projeto da prática, a gente tem que conversar com o nosso gestor. Então, é pensar que muitas vezes o gestor tem 5 minutos para nos atender. Dentro da minha justificativa, o que eu preciso trazer para esse gestor de forma que ele compre a minha ideia, né? De forma que ele entenda que o meu projeto é importante e que vá trazer contribuições para essa prática. Então, dentro dessa justificativa, o que eu vou estar trazendo, né? Eu vou trazer de que modo decidi optar pelo tema, então, por que eu, dentro da minha prática, dentro da minha unidade, seja UTI, serviço de emergência, unidade básica de saúde, né, seja no próprio no setor de gestão da minha auditoria, eu faço auditoria, né? O que me levou a optar por essa temática, né? Então, dentro da minha unidade, eu tenho vários problemas, mas por que eu optei por esse hoje? Por que eu optei pela queda, né? Então, eu tenho que trazer
o que me levou a optar pela queda? Isso tem que estar muito claro, né? Então, porque a gente teve pacientes que ficaram mais tempo internados, porque isso está trazendo um alto grau de insatisfação para os nossos clientes, porque a gente já teve pacientes que com a queda tiveram outras complicações, outras lesões, esses pacientes precisaram retornar ao centro cirúrgico, porque precisaram fazer cirurgia após a queda, teve fratura, enfim, né? E quais as razões que levaram você a escolher esse tema? Por que eu escolhi esse tema? É porque nesse momento, né, o que mais está nos incomodando realmente é a questão da queda. Haja visto que isso está trazendo uma insatisfação não só para a família, como também para os profissionais. Eles estão se sentindo frustrados, estão se sentindo agoniados, estão se sentindo preocupados com essa situação da queda dos pacientes, né? E qual a associação do tema com o contexto, né? Então, qual a associação desse tema com o contexto que você está vivenciando na prática, né? E com o contexto que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, em relação à queda, eu posso trazer aí a questão das metas da Organização Mundial de Saúde, né? Trazendo que a Organização Mundial de Saúde preconiza a questão da redução da queda, né? Contextualizar que a gente precisa cada vez ter maior qualidade no nosso ambiente de saúde, isso acaba prejudicando o nosso cenário da parte assistencial, né? E aí trazer o que esse problema pretende resolver. Então, o que eu pretendo resolver com o meu projeto, né? Eu pretendo, então, desenvolver, por exemplo, um procedimento organizacional padrão, eu pretendo criar alguns pressupostos e cuidados para a questão da queda, eu pretendo desenvolver uma educação continuada com os meus colaboradores, eu pretendo desenvolver uma simulação com meus colaboradores de como prevenir a queda, né? Então, o que você pretende desenvolver no teu projeto, né? E que mudanças que esse projeto pode promover na prática, né? Então, que mudanças? Então, aí, questão de boas práticas, né? Trazer... por exemplo, alguns pressupostos que possam tornar essa prática mais segura, que todos os profissionais possam desenvolver o cuidado da mesma maneira, que esses profissionais tenham um guia, né, uma orientação, enfim, né? Quais as mudanças que vai promover o teu projeto no dia a dia? E quais as suas implicações mais abrangentes, né? Então, de que forma que esse projeto, essa situação, pode aprofundar ainda mais a sistematização do cuidado, a assistência no dia a dia, né? Bom, e ainda no meu problema de prática, né, quando eu vou trazer o problema dentro da justificativa, então eu tenho que trazer a problematização, né? Numa projeto de pesquisa, a gente traz a questão norteadora, né? E no projeto assistencial, então, da prática, a gente tem que trazer a problematização, que está dentro da nossa justificativa, né? Então, a gente vai trazer por que é necessário, né, desenvolver esse projeto e qual a sua contribuição. Então, isso vai ser para vocês a problematização e o que vai nortear, né, o desenvolvimento do projeto assistencial de vocês, né? Então, os motivos específicos para realizar a proposta, o que incomoda, o que está inadequado, o que precisa ser melhorado e o que pode ser mudado, né? Então, trazendo para o exemplo que eu estou dando aí para vocês da questão da queda, então, qual é o problema, né? O problema é que, por exemplo, um exemplo, né, que nos últimos tempos tem se identificado um índice de queda acima de 60%, né, dos pacientes internados na unidade de internação, que isso está acarretando insatisfação dos clientes, assim como trazendo problemas relacionados à questão das condições de saúde do paciente, e que por meio da investigação desse projeto, desenvolvimento desse projeto, né, poderemos passar a ter melhores práticas e melhor segurança junto ao desenvolvimento da assistência de enfermagem para os profissionais e também para os pacientes. Então, é levantar esse problema. Qual é o teu problema da prática, né? Então, vamos supor que fosse relacionada à medicação. Você tem percebido que há muitos erros de medicações na diluição da medicação, assim como na questão, por exemplo, da aplicação das medicações endovenosas, né?
Então, a gente poderia levantar qual é o meu problema, né? Então, erros de medicações relacionados à questão da administração de medicações endovenosas, né? O que está causando os eventos adversos, com isso complicações de saúde do paciente, e a proposta é que, através disso, possa se criar melhores práticas. Enfim, então, você vai contextualizar o teu problema, né? E é importante lembrar que o problema, né, para ser contextualizado, a gente tem que sempre partir do que está incomodando a gente na prática. Então, o que está me incomodando na minha unidade? Né? Eu posso ter várias coisas que estão me incomodando, mas o que está incomodando mais? O que nesse momento está me incomodando mais? O que está causando maiores problemas na prática? O que está causando maior insatisfação para os profissionais, para os pacientes? Risco de outras comorbidades, risco de eventos adversos, né? E pensar que o ponto de partida do meu projeto é algo que possa trazer uma mudança para a minha prática assistencial, né? E dentro desse cenário, então, né, o que nós podemos partir de fontes de problema, né? Então, a gente pode também confrontar a literatura, avaliar estudos que já foram desenvolvidos, né? Trazer discussões com a minha equipe, reflexões, né, entre os pares, observações, análise. Então, eu posso fazer observação aí de um mês, de uma semana, né, para realmente identificar se esse é um problema que vale ser trabalhado, que vale ser desenvolvido um projeto. Ainda eu posso buscar, então, as políticas assistenciais, né, propostas de imposições, implantação de novos programas, novos projetos, né? Então, o que as políticas públicas trazem para mim? Então, trazendo os dois exemplos que eu estou mostrando para vocês desde o começo, da lesão por pressão e da questão da queda, a gente tem aí a questão da questão das políticas públicas que envolvem a Organização Mundial de Saúde, a gente tem as políticas públicas que envolvem a questão do Ministério da Saúde, que traz, né, a questão não só do risco de queda, do risco de eventos adversos, né, a gente tem as políticas públicas da biovigilância, da Anvisa. Então, é importante sempre a gente estar consultando essas políticas para a gente ver o que a gente realmente pode estar trazendo para agregar o meu projeto, para poder melhorar essa prática, né? Então, isso é extremamente importante que a gente consulte essas políticas públicas para a gente estar acompanhando. E ainda, o que a gente precisa trazer, né, nessa introdução, nessa justificativa aí, né, o que a gente precisa trazer? Os benefícios potenciais que podem trazer para a nossa prática, no nosso dia a dia, né? A aplicação desses resultados para outras áreas, então para outros locais, de que forma que o meu projeto pode ser aplicado em outras áreas, eu posso replicar, né? A minha área é a unidade de neurocirurgia, mas eu posso replicar para a área de oncologia, a questão do projeto de quedas, né? Lesão por pressão, para a unidade de terapia intensiva, para a unidade de clínica médica, né? E de que forma que esse projeto pode ampliar e melhorar as políticas, tornando elas mais abrangentes, né? Então, o que eu posso fazer para poder melhorar, então, ainda o cenário das políticas e, às vezes, o cenário dentro da própria instituição? O que eu posso melhorar, né, o contexto em relação à questão de internação, melhores práticas, né, evitar eventos adversos, melhorar a qualidade da assistência, né? E na execuibilidade, né, então eu tenho que sempre pensar, o meu projeto tem que ser pé no chão, né? Às vezes eu quero pegar um projeto, algo enorme para trabalhar, mas eu tenho que pensar o tempo que eu tenho. Então, bom, na questão da queda, tinha muitas coisas para fazer. Eu queria criar pressupostos, eu queria criar um guia de orientação para a família, eu queria capacitar os profissionais, eu queria fazer uma simulação. Então, é sempre pensar o tempo que tu tens,
E o que vai trazer o maior impacto, né? Se tu mensurasse anteriormente essas informações e tu visse que o problema está mais relacionado com os profissionais, e tu acha que o que vai impactar mais seria fazer uma capacitação por meio de uma simulação, pronto, é isso que eu vou fazer, porque eu tenho um tempo de 2 meses, então é nesse tempo que eu vou conseguir trabalhar. A gente não tem condições, muitas vezes, de abraçar o mundo, né? Eu não posso abraçar o mundo, mas eu posso abraçar uma parte pequena de um problema que acontece na minha unidade, considerando o tempo, então é isso que eu vou fazer, né? Eu tenho que sempre lembrar da disponibilidade, o interesse dos envolvidos, se eu vou desenvolver uma simulação, então eu preciso tirar eles da unidade. Qual é o tempo que eu tenho para tirar eles da unidade? Eles estão envolvidos, eles querem participar, realmente, se eu fazer uma simulação, ou é melhor fazer uma capacitação em loco, aqui na própria unidade, né? Eu tenho espaço físico, eu tenho equipamento, por exemplo, se eu vou fazer uma simulação, eu tenho um espaço para fazer a simulação, depois da simulação eu tenho que fazer um debriefing, eu tenho condições de fazer esse debriefing, né? Certo? Então, é importante a gente sempre lembrar isso, né? A minha experiência profissional, então, assim, é eu que vou estar conduzindo esse projeto, então eu preciso pensar realmente se eu consigo desenvolver ele sozinho, se eu preciso trazer outras pessoas para trabalhar comigo, então a gente precisa pensar muito nisso, né? E ainda a gente precisa trabalhar as questões éticas, então, assim, se eu vou trabalhar com o paciente, então eu tenho que lembrar que eu preciso ter autorização desse paciente. Se eu for trabalhar com um profissional, eu tenho que lembrar que eu também não posso expor esse profissional, né? Então, sempre lembrar dessas questões, dessas situações, para que a gente não tenha problemas posteriores, né? Então, quando eu vou pensar numa introdução, numa justificativa, né? Sempre lembrar que ela tem que ser clara, né? Eu tenho que trazer dados precisos, informações precisas da literatura, para poder reforçar o meu problema, para que possa mostrar a importância do meu problema. Eu tenho que ter concisão no que eu estou falando, com o que a literatura está trazendo, né? E eu tenho que ter um ordenamento, então, nessa questão da minha introdução e da minha justificativa, ou seja, é como se fosse uma coxa de retalho, né? Eu trago a situação que eu quero trabalhar, depois eu contextualizo isso, considerando a revisão a literatura, depois eu trago a importância desse trabalho, o impacto, a relevância, né? O que me motivou a estar desenvolvendo esse projeto, e depois eu trago, na sequência, toda essa justificativa, né? O que vai mudar na prática, né? O que vai contribuir para a prática, por que é necessário desenvolver esse projeto, né? Então, lembrando ali dos 2 peixes, né? Na minha justificativa, eu tenho que vender o peixe realmente para que fique clara a importância desse meu projeto, tá? Bom, em relação aos objetivos, né? Então, eu preciso, no final dessa introdução da justificativa, trazer o meu objetivo. Então, qual que é o meu objetivo realmente? Né? Eu trouxe o problema, mas qual é o meu objetivo? O que eu quero desenvolver nesse projeto? Então, o objetivo geral, né? Ele está ligado a uma visão global e abrangente do tema proposto, o que pretende desenvolver e alcançar, né? Então, o que eu quero desenvolver, por exemplo, trazendo o problema da queda, né? Então, o objetivo geral é desenvolver uma educação continuada junto aos profissionais da unidade de internação neurocirúrgica, utilizando, então, uma simulação cênica, né? Propondo, então, maior segurança para esses profissionais no desenvolvimento dos cuidados a esse paciente. Então, pode ser um desses objetivos, né? Vamos supor que eu estou trabalhando com a medicação, então, o meu problema foi a questão do erros de medicações, né? Então, o que eu pretendo desenvolver? Né? Então, eu vou estar, então, por exemplo, desenvolvendo um guia de orientações para a diluição de medicações endovenosas, né? Com o objetivo de reduzir eventos adversos na administração dessas medicações, né? E os objetivos específicos apresentam um caráter mais concreto, têm a função de instrumentalização para se atingir o objetivo geral. Então, se o meu objetivo geral é criar um guia, né?
para apresentar os profissionais, para desenvolver, para minimizar o erro de eventos adversos. Então, o meu primeiro objetivo específico tem que ser elaborar esse guia, certo? Então, esse é o meu primeiro objetivo específico. O segundo objetivo pode ser, então, disseminar esse guia junto aos profissionais que atuam na unidade, né? E ainda o terceiro guia seria sensibilizar esses profissionais sobre a importância da utilização deste guia na prática, no dia a dia. Então, sempre os objetivos específicos, eles vão apoiar o objetivo geral, né? O objetivo geral, ele é abrangente, e o objetivo específico, ele vai buscar responder a cada etapa que eu quero desenvolver para poder finalizar e chegar à resposta do meu objetivo geral, né? Então, por exemplo, aqui ainda dando mais um exemplo para vocês em relação à lesão por pressão, né? Então, qual que é o meu objetivo geral? Por exemplo, seria desenvolver pressupostos de boas práticas para minimizar o desenvolvimento de lesão por pressão na unidade de internação neurocirúrgica. Quais são os meus objetivos específicos? Poderia ser, então, elaborar, desenvolver esses pressupostos, né, de cuidados para boas práticas. O segundo objetivo seria instrumentalizar, ou seja, aprofundar junto aos profissionais de saúde a utilização desses pressupostos de cuidados, né? Então, a gente vai tentando responder, fechar o nosso objetivo por meio dos objetivos específicos. Então, só para reforçar para vocês aqui a questão dos nossos objetivos, né? O objetivo abrange aquilo que a profissional espera alcançar, desenvolver com o projeto, né? Então, é o que eu quero, precisa estar claro no meu objetivo, o que eu vou fazer, né? E até onde eu pretendo chegar. Tem a finalidade de expressar o que o profissional pretende fazer para influenciar, modificar a sua prática, e deve explicitar o que, onde e quem. Então, tem que ficar bem claro, né? Desenvolver aonde? Na unidade de clínica cirúrgica. Desenvolver aonde? Na unidade de terapia intensiva, junto aos profissionais da equipe de enfermagem. Então, tem que ficar bem claro, realmente, o que se pretende desenvolver, onde que a gente quer chegar, tá certo? E quais os profissionais envolvidos. Então, tem que ficar bem claro esse objetivo. Bom, a partir de que nós já escrevemos a introdução, dentro dessa introdução nós desenvolvemos tudo o que foi passado, inclusive a justificativa, nós pontuamos o problema, nós escrevemos os objetivos. Então, a partir de agora, a gente começa a fazer uma revisão de literatura. Não é um projeto de pesquisa, não é, mas é um projeto para prática. Então, essa prática, vamos supor que eu queira elaborar pressupostos de cuidado, né, para queda. Então, eu não posso, de onde é que eu estou tirando isso? De onde é que eu estou tirando esses pressupostos? Então, eu preciso fazer uma revisão de literatura, né? Eu preciso fundamentar esses meus objetivos. Então, eu preciso buscar outros autores, eu preciso buscar conceitos de queda, eu preciso fazer uma revisão das políticas públicas, eu preciso identificar o que já tem escrito, né, sobre esses pressupostos de cuidados para a questão da queda, né? Eu preciso, então, abrir o meu leque, trazendo informações do que já tem publicado, né? E lembrar que a gente nunca parte do zero, né? A gente não inventa a roda, então, porque a gente já tem muita coisa publicada, a gente tem muitas evidências. Então, o que a gente quer buscar? A gente quer contextualizar todo esse cenário que a gente vai trabalhar, trazendo desde conceitos, estudos que já foram desenvolvidos, dados estatísticos, né? Então, há uma revisão de literatura, gente, ela parte do quê, né? A gente tem que, então, buscar leituras sobre o tema, né, e que não estão bem definidos, né, tentar localizar o nosso problema, a gente vai identificando que o meu problema não é só meu, né, mas é de várias outras instituições hospitalares. Então, por exemplo, em relação à queda, não tem um problema só com a queda, né, no meu hospital, são vários hospitais, né.
Buscar também, então, leituras dirigidas, né? Onde eu possa clarificar cada vez mais o meu problema, né? E leituras que eu posso, então, argumentar o meu contexto, né? O meu problema, o que eu estou buscando desenvolver nesse projeto. A gente ainda pode definir algumas leituras seletivas, né, com referências específicas que possam trazer mais ideias ou argumentos contrários, enfim, né, não significa que o que alguns autores digam é totalmente verdade, tem outros que possam trazer algo diferente, então é importante que a gente aprofunde a nossa revisão literatura, e por fim a gente vai organizando essas ideias, né, vai vendo o que pode nos ajudar, e aí vai montando, então, elaborando a nossa revisão de literatura, trazendo aí a nossa colcha de retalho. Então, dentro da revisão de literatura, eu posso ter vários tópicos, por exemplo, eu posso, fazendo a questão da queda, eu posso ter o tópico do conceito de queda, né? Eu posso ter o tópico das políticas públicas, eu posso ter o tópico de estudos já desenvolvidos, dados epidemiológicos, né? Outro tópico, cuidados assistenciais que já estão sendo desenvolvidos. Então, eu posso abrir vários tópicos dentro da minha revisão de literatura, né? E sempre lembrar quais são as informações que eu estou buscando, o que eu quero encontrar na minha revisão de literatura, né? É importante a gente buscar um foco, porque senão a gente vai encontrar 1000 e poucos artigos, 3.000 artigos, né? Então, dentro da minha revisão, o que eu estou buscando? Quais os aspectos, né? Já tem outros projetos, outros temas que trabalharam pressupostos de cuidado, que trabalharam guias, tem outros temas que já trabalharam a questão das capacitações, né? Quais são os marcos conceituais que estão sendo utilizados em outros estudos? Quais são as metodologias que estão sendo utilizadas em outros estudos? Essas metodologias que já foram utilizadas podem ser utilizadas no meu estudo também? Será que é possível, né? Eu tenho outras opiniões, outras crenças, outros pontos de vista, experiências semelhantes às minhas, problemas semelhantes aos meus, né? Talvez o que eu quero desenvolver, outro colega já desenvolveu lá no hospital em São Paulo, que ótimo, eu posso pegar essa ideia para estar trabalhando no meu hospital, né? Na minha unidade básica, na minha unidade de gestão. Então, a gente pode estar trabalhando essas questões. Então, a gente precisa ter um foco, né? O que realmente eu estou buscando na minha revisão de literatura, né? Então, como a gente já definiu bem o nosso problema, então a gente já tem o problema definido, e por isso é importante a gente fazer essa introdução antes, definir o problema, trazer a justificativa, né? Ter o meu objetivo definido, e aí eu vou buscar, então, dentro dessa literatura, conhecer outros autores, né? Contribuir, então, o que esses autores trazem para contribuir na prática, perceber a importância atribuída ao problema, em outros estudos, outras experiências, né? E, além disso, ser fontes de ideias para gerar outras questões, outras situações que possam, então, estar aprofundando o meu projeto, né? Importante a gente lembrar, então, a gente não pode esquecer, né, que a revisão de literatura não termina na definição do problema, né? Ela será feita durante todo o desenvolvimento do projeto, então, assim, não significa que eu fiz uma revisão de literatura, né? E depois eu não vou mais em busca de conteúdo, não, porque quando eu tive meus dados, quando eu vou discutir essas informações, eu preciso, de repente, voltar novamente a buscar outros estudos, outras informações ainda na literatura que possam, né, complementar, então, essas informações que eu já busquei. Né? E aí, nessa revisão de literatura, onde que eu vou buscar? Né? Onde que eu vou buscar essas informações? Então, assim, tem várias maneiras, né? A gente pode fazer uma busca simples, né? Por meio até do próprio Google, ou a gente pode buscar algumas diretamente algumas revistas, né, que eu acho que publicam, estão mais relacionadas ao escopo que eu quero estudar. Então, por exemplo, eu vou buscar a revista Acta Paulista, a revista Rebem, porque são as que mais publicam sobre questões de queda, né? Ou então ainda eu posso buscar diretamente em
em algumas bases, né? Que eu estou mostrando algumas bases para vocês aqui, certo? Eu posso buscar ainda por meio de teses, de mestrados, doutorados, ou em outras bases, né? Como a Cielo, a Cubomed, enfim. Então, eu posso buscar várias bases de dados para mim poder fazer essa minha revisão de literatura, né? Lembrando que a gente não precisa ter só estudo científico. Muitas vezes eu tenho vídeo, muitas vezes eu tenho uma aula de um professor, né? Que me interessou, tem informações importantes, muitas vezes eu tenho um folder que eu identifiquei, que pode me trazer informações importantes, né? Então, a revisão de literatura, ela permite a gente buscar essas várias informações para poder, então, trazer esses conceitos, contextualizar o meu problema, trazer maior informações acerca do que eu pretendo estar estudando, né? E ainda eu posso, então, nessa minha revisão de literatura, a gente pode ter alguns propósitos, né, que definir, então, alguns conceitos, né, deixar bem claro, então, esses conceitos, e aí a gente pode, então, cada vez mais buscar informações, né, e ter uma análise mais concreta para que eu possa, então, ter maior propriedade para realmente estar desenvolvendo a minha escrita, estar desenvolvendo o desenvolvimento do meu projeto, né? E ainda, no contexto da revisão de literatura e no contexto do desenvolvimento do meu projeto, eu também preciso buscar um marco, um referencial teórico, um marco conceitual, né? Então, com que olhar eu vou fazer isso, né? Então, primeiro, eu vou tentar buscar um diálogo entre a teoria e a prática, certo? Se eu quero desenvolver, por exemplo, uma educação permanente, uma educação continuada, eu posso buscar um marco conceitual, um referencial teórico que trabalhe com educação continuada, porque assim vai me dar maior sustentação para mim poder estar desenvolvendo o meu projeto, né? Se eu estou desenvolvendo, por exemplo, algo que está voltado à assistência de enfermagem, à sistematização do cuidado, eu vou buscar, então, buscando, de repente, uma teoria de enfermagem, um referencial teórico que possa me apoiar. Por exemplo, eu quero criar pressupostos de cuidados, né? Pressupostos de cuidados para quem? Para o próprio paciente, para ele ter o autocuidado. Então, eu posso utilizar o referencial teórico da Oren, né? Do autocuidado para me ajudar a elaborar essas boas práticas, né? Então, a gente vai sempre pensar no meu diálogo teoria e prática, né? E ao referencial teórico, ele tem a função de projetar, né? Oferecer uma maior direção nas decisões, nas minhas escolhas para estar desenvolvendo, então, o que eu vou estar mudando na nossa prática, para que eu possa ter um maior apoio e respaldo dentro do desenvolvimento do meu projeto, né? Então, sempre lembrar, se eu quero desenvolver algo da gestão, então eu vou buscar um referencial teórico da gestão. Se eu quero desenvolver algo, educação permanente, eu vou buscar um referencial da educação permanente. Se eu quero desenvolver algo direcionado à assistência, sistematização do cuidado, eu vou buscar teorias de enfermagem. Então, é isso que se propõe, né, o referencial teórico. Então, afinal, o que é o referencial teórico, né? O referencial teórico constitui um referencial que proporciona direção à pesquisa fundamentada à discussão dos seus dados, né? Permite a integração do problema a ser investigado no amplo contexto científico, favorecendo o desenvolvimento e organização do corpo do conhecimento. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver uma educação continuada, eu não vou desenvolvê-la de maneira aleatória, eu vou buscar um referencial teórico da educação continuada, educação permanente, que me permite, então, direcionar, organizar essa minha educação continuada e lá na frente me dar apoio para a minha discussão. A mesma coisa se eu vou desenvolver um projeto voltado à assistência. Então, como eu falei para vocês, eu vou desenvolver um guia, né? Guia para quem? Para os profissionais, que vai atender as necessidades de saúde do paciente. Então, posso utilizar a teoria
da Wanda de Aguiar Horta, então, né? Ou então, assim, eu vou buscar outros referenciais que possam apoiar então, o meu problema, o que eu pretendo trabalhar, né? E o que eu pretendo depois que possa apoiar a minha discussão. Então, é importante a gente sempre lembrar, né? Que o referencial teórico, ele tem essa proposta, né? Pode ser construída a partir da própria percepção, valores, experiências e sentimentos, né? Ou também pode surgir a partir da percepção que foi desenvolvido por outros autores. Então, eu identifiquei num artigo, eu identifiquei numa dissertação que um outro autor utilizou uma teoria de enfermagem, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com a cultura, né? Então, na minha unidade básica, o que eu tenho? Eu tenho ainda uma questão cultural muito grande, né? E aí envolve a questão de que, em vez de seguir as orientações dos profissionais, eles utilizam a cultura deles. Então, a gente pode usar a teoria transcultural, né, da Leininger. Então, essa é a proposta, né, que a gente possa, então, ter um referencial teórico, né, que vai buscar, então, apoiar e sustentar a metodologia, o desenvolvimento do meu projeto e depois a discussão, né. Então, já finalizando aí a nossa aula, né, o que eu pretendia estar apresentando para vocês, né, é importante, então, que o referencial teórico, né, os conceitos do referencial teórico, eles permitem, então, né, eles são indispensáveis para o projeto da prática assistencial, uma vez que trazem a abordagem do ser humano, o processo de viver saudável dentro da saúde e doença, um ambiente de sociedade e enfermagem, né? E os conceitos escolhidos precisam ter coerência entre si e com a teoria escolhida. Então, novamente reforçando, quando eu vou buscar um referencial teórico, um marco conceitual, eu sempre tenho que olhar para o meu problema, eu tenho que olhar para o meu objetivo, eu tenho que olhar para o que eu quero desenvolver. E a partir disso eu vou buscar um referencial teórico, porque ele vai me dar um guia, ele vai apoiar o meu método, ele vai direcionar, né, o desenvolvimento da minha pesquisa e depois vai permitir a discussão. Então, eu espero ter contribuído para vocês, com vocês na construção aí do projeto assistencial de vocês em relação à introdução, em relação à justificativa, definição do problema, definição do objetivo, a importância da revisão de literatura e a importância do referencial teórico e do marco conceitual. Eu estou à disposição, né? Vocês podem fazer questionamentos, vocês podem sanar dúvidas, vocês podem me perguntar a qualquer momento o que vocês tiverem interesse de buscar sanar as dúvidas de vocês por meio de mensagem ou por meio do e-mail, né? Tá certo? Então, eu vou estar encerrando a apresentação agora, né? E eu me coloco à disposição para estar conversando com vocês, né? Em outros momentos, se vocês quiserem fazer também uma chamada de vídeo, a gente pode estar fazendo a chamada de vídeo para conversar. E eu espero ter conseguido atingir o objetivo de mostrar para vocês, então, a importância, né, desse projeto para a gente poder mudar a prática e sempre lembrando que a gente tem que olhar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né, e pensar o que eu quero mudar. E lembrando, eu não posso abraçar o mundo, né, mas eu posso abraçar um pouquinho, né, então, dentro desse mundo, o que eu posso abraçar? Eu posso abraçar algo que eu vou dar conta de desenvolver, algo que realmente é significativo para a minha prática, algo que vai mudar a minha prática, tá certo, gente? Então, obrigada, e eu estou à disposição, qualquer coisa vocês podem fazer contato comigo.